Bom, vamos lá. Para quem não me conhece, o meu nome é Valdeir Alves, eu trabalho aqui na BGM Rodotec, no setor de atendimento, dentro da equipe de operacional de passageiros. A equipe operacional de passageiros, ela cuida da parte de arrecadação para as empresas urbanas, né? Retaguarda para as empresas rodoviárias, e a gente também cuida de alguns módulos que são para outros ramos, como, por exemplo, turismo, DVS, acidentes, VBE, PVT, entre outros, tá? Hoje, o nosso tema aqui do webinar é a pré-guia de arrecadação. A pré-guia de arrecadação, para que ela serve, na verdade? Ela fica entre o processo de importação da bilhetagem eletrônica e o processo de gravação de guia, ou seja, é um processo intermediário onde o usuário pode fazer algumas intervenções de acordo com o seu operacional. Tá? Bom, então o objetivo do processo é parametrizar o sistema de arrecadação para a gente fazer a importação da bilhetagem eletrônica do fornecedor Empresa 1. Fornecedor Empresa 1 é um dos principais fornecedores do sistema de bilhetagem eletrônica do Brasil, junto com a Prodata, a Transdata, né? Hoje, especificamente, o tema que nós vamos conversar aqui é apenas para a importação da Empresa 1, para quem tem esse sistema de bilhetagem na empresa, tá bom? E uma das vantagens aí, até me antecipando, é que com essa opção de fazer a pré-guia, a gente tem a possibilidade de não precisar, num primeiro momento, lá no arquivo de importação, ter a informação dos operadores vinculados. Então, assim, outros benefícios da rotina é fazer a importação das viagens da bilhetagem eletrônica. Então, toda vez que é feita uma viagem dentro do ônibus, o validador registra as informações como horário de saída da viagem, horário de término, quantidade de passageiros, os tipos de pagamento que foram utilizados durante essa viagem, qual foi o motorista ou cobrador, qual foi o veículo, qual foi a linha. Então, todas essas informações nós já importamos através de arquivo texto ou XML. O benefício aqui da rotina, da pré-guia, é que você não precisa necessariamente ter o operador nesse momento. Tem algumas regiões aqui do Brasil que o operador ele não consta nesse arquivo, então o pessoal não conseguia fazer a importação convencional que nós temos hoje. Com a pré-guia é possível fazer a importação e aí depois a pessoa consegue complementar essa informação na mão mesmo, ou então utilizando a guia que foi gerada lá no módulo de escala ou no módulo de plantão. Facilitar o lançamento da guia de viagem, porque aí a pessoa não precisa fazer a digitação do zero mesmo, a pessoa pode aproveitar essa importação, e depois, utilizando a pré-guia, ela faz o complemento das informações, e aí já nesse momento ele já grava a informação e vira uma guia de viagem. Complementar a guia de viagem com os passageiros que não passam pela roleta. Então tem algumas situações em que o passageiro ele apresenta para o operador, por exemplo, em alguns lugares o idoso ele não necessariamente ele precisa ter um cartão, ele pode simplesmente apresentar o seu documento de identidade e aí o operador ele libera, pela botoeira, ele libera a passagem do passageiro. Então essa informação ela vem junto com o dinheiro, ela não vem separada. Então, assim, uma das grandes dificuldades de quem utilizava a importação de arquivo texto e de XML é que não conseguia separar essa informação, porque aparecia tudo junto essa informação. Com essa rotina de pré-guia, a gente consegue fazer essa separação.
e controlar aí a data de prestação de contas. A pessoa faz a importação e na tela de pré-guia ela consegue informar em que momento essa guia está tendo a conferência lá no setor de conferência. Bom, vou passar aqui para vocês um pouco de como é feita a parametrização dentro do módulo de arrecadação. No módulo de arrecadação, a gente tem um menu que ele fica lá em guia, importação de dados, importação de arquivo texto. Então, o usuário vai entrar nesse menu. E aí, nesse menu, ele vai ter que fazer a definição de qual que é o tipo de importação que ele vai utilizar. Se ele vai utilizar XML ou se ele vai utilizar arquivo texto. Tá? Hoje, a empresa 1 ela tem essas duas opções. Então, depois que ele entra no menu, vai aparecer essa tela aqui. Nessa tela, a pessoa vai precisar marcar aqui se vai ser uma importação de XML ou não. Se ele marcar que é XML, então o sistema faz um outro tipo de leitura. Se ele deixar desmarcada essa opção, aí o sistema entende que a importação é do tipo arquivo texto. Tá? Ele precisa marcar, para quem for utilizar a rotina aqui da pré-guia, ele tem que deixar marcado a opção de gravar pré-guia. Tá? E aí, para quem trabalha com XML, a gente tem mais uma opção que é para a pessoa indicar se ela vai trabalhar de forma online ou offline. Para quem trabalha de forma online, aí tem que parametrizar aqui o código da empresa dentro da bilhetagem eletrônica. Cada empresa tem um código dentro da bilhetagem eletrônica. Aí o usuário coloca aqui o código e a pessoa tem que colocar a senha lá do web service para o sistema fazer a leitura das informações através do web service. Para quem não quer trabalhar de forma online, aí basta mudar aqui a opção. A pessoa marca aqui que vai trabalhar de forma offline. Aí tem que ter o arquivo XML dentro de um diretório do usuário. Para quem for trabalhar com arquivo texto, aí é preciso fazer a parametrização dos campos, tá? Aí a gente trabalha com um arquivo texto da empresa 1 que se chama validador.txt. Esse validador.txt ele já tem uma parametrização da própria empresa 1, só que dentro do Globus nós precisamos indicar onde começa e onde termina cada campo. Então aqui a gente tem alguns campos, né? Data de referência, data de abertura da viagem, data de fechamento da viagem, sentido da viagem, enfim, código da linha, prefixo do veículo. Então o usuário precisa fazer essa definição aqui. Para quem ainda não trabalha com a importação da empresa 1, aí precisaria fazer toda essa definição. Para quem já trabalha com a importação do arquivo e não trabalha ainda com a pré-guia, já deve ter isso aqui já tudo parametrizado. E a única coisa que precisaria fazer realmente seria marcar aquele parâmetro indicando que vai trabalhar com a pré-guia. Outra coisa que precisa ser feita aqui para conseguir importar a informação da bilhetagem é criar os agrupamentos dos tipos de pagamento que serão gravados, que vão virar, que vão ser inseridos na gravação da guia de viagem, né? E aí, assim, o agrupamento ele é feito nessa seguinte tela. Lá no menu da arrecadação tem lá cadastros, agrupamentos, tipo de pagamento. Aí a pessoa cria os agrupamentos aqui e seleciona quais são os tipos de pagamento que vão fazer parte desse agrupamento. Por exemplo, aqui a gente tem um agrupamento aqui que é o código 6, gratuidade. Aí para esse exemplo aqui nós indicamos que o tipo de pagamento 32, 06, 21 e 22 eles serão considerados como gratuidade. Ou seja, no arquivo texto ele pode constar 4 informações lá de gratuidade. Então temos uma classificação para cada gratuidade aqui. Só que para essa empresa aqui foi definido que
mesmo tendo 4 tipos de pagamento, no momento que ele for virar a informação na guia de viagem, ele vai gravar tudo como um único tipo de pagamento chamado gratuidade. Para quem não quer trabalhar dessa maneira, não quer juntar as informações num único código, aí basta fazer essa mesma parametrização, só que criando um código para cada tipo de pagamento. Então, teria que criar um código para esse código 32, um outro para o 6, outro para o 21 e outro para o 22. Tá? É que tem empresa que prefere juntar a informação e considerar tudo como gratuidade, por exemplo. Aí depende de qual que será a visão que a empresa precisa ter depois em relatórios. Se ela precisa ter tudo separado ou se para ela, se tiver junto, é melhor. A outra parametrização que temos que fazer aqui é indicar aquele caso que eu comentei com vocês, dos tipos de pagamento que eles não passam pela bilhetagem eletrônica. Como, por exemplo, aqui há algumas gratuidades. Então, para esses tipos aí, o operador ele vai liberar a botoeira, o passageiro vai passar pela catraca, só que ele vai ficar junto com o dinheiro, ele não vai separar do dinheiro. Então, isso aí depois, no momento da conferência, aí lá na pré-guia vocês vão ver que tem um campo lá para você indicar quais são esses tipos que não passaram pela bilhetagem eletrônica. Esse tipo de informação a gente só consegue separar através da pré-guia. Para quem faz a importação convencional mesmo, aí teria que entrar em cada guia de viagem mesmo e fazer a alteração. Então essa aqui é uma das grandes vantagens aí da rotina da pré-guia. Tá. E aí, assim, o caminho para fazer esse agrupamento é o mesmo do anterior, tá? É lá em cadastros, agrupamentos, tipo de pagamento, né? Aí tem que criar aqui o código e relacionar o tipo de pagamento aqui do lado direito. A outra parametrização que temos que fazer aqui também são os tipos de pagamento que serão distribuídos no Vale Eletrônico. Em alguns lugares aqui no Brasil, tem algumas situações em que o Vale Eletrônico ele não vem separado, ele vem tudo junto na bilhetagem eletrônica da empresa 1. Então, o usuário faz a importação e aí depois ele tem que separar cada item do Vale Eletrônico. Na pré-guia, a gente já tem essa opção. Para isso, aí é preciso fazer essa definição aqui antes, separar quem que pode ser um Vale Eletrônico e lá na pré-guia depois eu vou mostrar para vocês que tem lá um campo para você indicar cada um desses que a gente criou aqui de agrupamento. Aí também a mesma coisa, o menu para criar esses agrupamentos é o mesmo menu, lá em cadastros, agrupamentos, tipo de pagamento, mesma regra dos demais, é só criar aqui o código do agrupamento e selecionar os tipos de pagamento que vão fazer parte desse agrupamento. Para quem já trabalha com a importação da bilhetagem eletrônica, esse assunto aqui já está bem tranquilo, o pessoal já entende como funciona. Para quem não trabalha nem com a importação ainda, né, e pensa em trabalhar com a pré-guia, aí teria que passar por toda essa etapa primeiro, tá? Mas aí a gente vai ajudando, conforme for sentindo a necessidade de realmente utilizar essa rotina, aí pode ligar lá no suporte, pode ligar direto para mim, que aí eu vou orientando, vou fazendo junto, a gente faz a conexão remota e ajuda a fazer essa primeira configuração que é um pouquinho complicada para quem ainda não está acostumado com a importação da bilhetagem eletrônica. Outra coisa que precisamos fazer aqui também é o relacionamento dos funcionários. Embora a pré-guia não precise ter a utilização lá do funcionário, a gente pode complementar essa informação direto lá na tela da pré-guia. Para as empresas que já têm essa informação no validador, aí é interessante já parametrizar isso aqui antes para o sistema já gravar de forma automática. Então, para isso, para isso funcionar, o que o usuário tem que fazer? Ele tem que indicar aqui do lado esquerdo, aqui onde está funcionário registro, ele tem que colocar o registro dele no Globus,
tá? E relacionar ao código dele lá na bilhetagem eletrônica. Em algumas empresas, o código que foi cadastrado no Globus é o mesmo que foi cadastrado no sistema de bilhetagem eletrônica. Para essas empresas, aí não precisa fazer não precisaria necessariamente fazer esse cadastro, tá? Aí, assim, como que o sistema vai saber se vai trabalhar com um relacionamento de funcionário ou não vai trabalhar com relacionamento de funcionário? Aí tem um parâmetro aqui na aba de parâmetros A, tem um parâmetro que está indicando, ó, utiliza o relacionamento de funcionários. Se tiver marcado, tem que fazer o relacionamento nessa tela aqui. Se tiver desmarcado, aí não precisa fazer esse relacionamento. Aí a mesma coisa vale para o relacionamento de veículos da bilhetagem eletrônica. Se lá na bilhetagem eletrônica o código for idêntico ao prefixo que foi cadastrado no Globus, aí não precisa fazer esse relacionamento. Se for diferente, aí não tem jeito, aí tem que fazer esse relacionamento e tem que indicar que vai utilizar o relacionamento de veículos. Aí também fica lá no parâmetros A, na aba chamada parâmetros A, né? E aí tem que marcar, e se utiliza o relacionamento de veículos. Esse tipo de coisa, assim, para quem ainda não trabalha com a bilhetagem, a gente vai identificando. No momento que a gente for colocar para funcionar na empresa, a gente vai identificando se é igual, se é diferente, se tem a necessidade de marcar ou não o parâmetro, tá? Então, podem ficar tranquilos que a gente ajuda a fazer toda essa identificação e essa parametrização, tá? E por último, aí também é a mesma regra. A gente tem também lá na bilhetagem eletrônica o cadastro do código da linha e a gente tem esse mesmo cadastro no Globus. Se o cadastro for idêntico, não precisa fazer o relacionamento. Se for diferente, aí precisa fazer o relacionamento. E aí, se for utilizar o relacionamento, também lá no parâmetros A, tem que marcar o utiliza o relacionamento de linhas. Bom, então essa daqui foi a parametrização que tem que ser feita para fazer a importação, para quem ainda não faz, né? Começar a fazer a importação e posteriormente utilizar a pré-guia. Então, toda a parametrização é feita dentro do próprio módulo de arrecadação, né? Então, numa única tela, é bem fácil, não é complicado, não. E feito isso aqui, ele já está pronto para fazer a importação e fazer a utilização aí da pré-guia. A tela de importação, ela fica lá no menu Guia, Importação de Dados, Importação de Arquivo Texto, né? O tipo de arquivo tem que estar marcado como SIGOM. O que é o SIGOM? O SIGOM é o sistema, é a suíte que a empresa 1 tem. Então, o nome é SIGOM. Dentro do Globus, a gente colocou o mesmo nome. Então, para quem for trabalhar com essa rotina, deixar marcado aqui o tipo de arquivo SIGOM, marcar aqui a opção de importação, colocar aqui no filtro o código da empresa e da filial do Globus e colocar a data do movimento que vai ser feita a importação. Depois que é feita a importação, para quem marcou lá a opção de pré-guia, ele vai ficar numa tabela lá esperando fazer a validação. Se não foi feita nenhuma validação e a pessoa por algum motivo tiver que fazer a exclusão dessa importação, aí basta marcar aqui a opção de exclusão. Quando você marcar essa opção de exclusão, o sistema vai abrir uma tela para você só colocar qual que é a empresa filial e qual foi a data que foi feita a importação. E aí ele vai carregar todos os arquivos que foram importados nessa data, para essa empresa filial. Aí basta você marcar aqui o arquivo que será feita a exclusão e clicar aqui no botão de excluir. Ele vai deixar fazer a exclusão desde que não tenha sido feita nenhuma gravação de guia para esse arquivo que foi importado. Tá?
Se foi feita alguma gravação de guia, aí o que o usuário teria que fazer? Ele teria que entrar na tela de pesquisa de guia analítica, fazer a exclusão dessa guia, que aí ele vai perder o vínculo com... Essa guia perde o vínculo com um arquivo que foi utilizado na importação, aí sim ele libera a exclusão do arquivo, tá? Bom, agora a gente vai entrar aqui na tela, que é a tela da pré-guia, que é a rotina mesmo que é a proposta aqui da apresentação, né? Essa tela ela fica no menu guia importada SIGOM. Então, depois que é feito o processo lá de importação de arquivo texto ou XML, né, tanto faz, quando o usuário entrar nessa tela aqui, ele vai carregar tudo que foi importado. Então, aqui do lado na parte superior, a gente vai colocar a empresa e filial, o código da agência, o local de arrecadação, o turno da guia. O turno do caixa, ele vai habilitar ou não, aí depende do parâmetro que foi marcado lá no parâmetros da empresa para a guia. O usuário vai identificar aqui qual que é a data que está sendo feita a prestação de contas, né? E a data da viagem. A data da viagem é a data que foi feita a importação lá do arquivo texto. Então, se você importou um movimento lá do dia 30, tem que colocar aqui dia 30 para o sistema utilizar isso aqui como filtro, tá? A data do serviço não é obrigatório, mas a pessoa pode colocar aqui. Código do serviço. O conferente, aí você coloca o conferente para o sistema gravar aquela guia para cada conferente. Aí vale a mesma regra que tem lá na guia de viagem atualmente, né? Tem um parâmetro da empresa para guia que se você marcar que vai digitar o conferente, esse campo aqui ele vai ficar aberto para a pessoa indicar quem que é o conferente dessa guia. Se o parâmetro estiver desmarcado, aí ele vai carregar aqui como conferente o próprio usuário que entrou no sistema, tá? A pessoa pode fazer o filtro de linha e de veículo e aí dar um pesquisar. Quando ele der um pesquisar, de acordo com os filtros que foram utilizados aqui na parte superior, o sistema vai carregar aqui embaixo no grid todo o movimento. Então ele vai trazer aqui uma coluna com as linhas, com os veículos, né? E a partir do momento que eu clicar aqui num veículo e numa linha, o sistema vai carregar todas as viagens que foram gravadas para esse veículo. E aí, qual que é a vantagem aqui, então, da pré-guia, né? Uma das vantagens, né? É que nesse momento, a partir do momento que a pessoa marcou ali o veículo, do lado direito, assim, ele pode marcar quais são as viagens que fazem parte daquela guia. Porque, assim, para quem faz a importação apenas do arquivo texto e não utiliza a pré-guia, o sistema ele utiliza como chave alguns itens, ele utiliza como chave a linha, o veículo e o funcionário. A partir do momento que mudar um desses três fatores aqui, o sistema ele identifica que tem que fazer uma quebra de guia, então ele cria uma nova guia. Com a utilização da pré-guia, não vai ter mais essa situação. O usuário é que vai indicar quais são as viagens que compõem aquela guia. Então, desse exemplo que eu deixei assinalado aqui, que é o carro 359, o usuário vem aqui e indica, olha, eu posso marcar aqui que as viagens que compõem essa guia aqui é das 6h09 até as 10h58, por exemplo. Então, as demais ele não vai fazer parte dessa guia de viagem. Aqui tem um exemplo, né, de um movimento aqui que foi marcado. Então aqui o usuário selecionou a linha 4380, tá? Colocou aqui o veículo 30593 e ele utilizou aqui uma guia da escala. Então a partir do momento que ele colocou a data de viagem aqui em cima, o sistema já carregou o formato do número da guia, que aí nesse exemplo aqui é a empresa, filial, a data e o sequencial. Então essa guia aqui de final 192, ela foi gerada lá no módulo de escala. Então a partir do momento que a pessoa entrou aqui, colocou 192 e marcou que o movimento dessa guia 192 é do carro 30593,
listou aqui as viagens e o usuário veio aqui e indicou, olha, as viagens que compõem essa guia são essas aqui. A partir da viagem que começa às 8h48 até a viagem que começa às 11h59. As demais não fazem parte dessa guia. Então, isso aqui é um dos grandes, uma das grandes vantagens dessa rotina de pré-guia, né? O usuário ele vai gravar exatamente as viagens que fazem parte daquela guia de viagem que foi gerada lá no módulo de escala. Inclusive, a numeração que vai ser gravada, que vai virar uma guia de viagem, é a própria numeração que foi gerada no módulo de escala. Para quem não utiliza o pré-guia, utiliza apenas a importação do arquivo da bilhetagem, sabe que a gente não consegue juntar essa informação com a escala. Hoje, quem faz apenas a importação, como que o sistema grava isso aqui? Ele coloca lá IMP, no número da guia, né? Coloca lá IMP, coloca o sequencial, o formato do número da guia e o sequencial. Então, assim, para quem trabalha só com a importação, ele não consegue linkar a informação da bilhetagem com o que foi programado lá no módulo de escala. Já com a utilização da pré-guia, isso é possível. Depois que o usuário marca aqui as viagens que compõem essa guia, aí ele vem para essa parte de baixo, indica qual foi o motorista e o cobrador. Se ele estiver utilizando uma guia da escala, o sistema já vai trazer de forma automática, porque esses funcionários já foram escalados lá nessa guia, lá no módulo de escala, então o sistema já vai trazer automático para ele, tá? Como sugestão, mas ele pode alterar, se houve alguma mudança no realizado, ele pode alterar isso aí, não é obrigatório manter o que foi programado, né, o que estava lá no módulo de escala. Ele vai indicar quais são os tipos de pagamento que devemos abater da botoeira. Então, aqui é que está demonstrado a importância de ter criado lá o agrupamento dos tipos de pagamento que fazem parte desse abatimento aí da botoeira. Tá? Então, aqui ele só vai conseguir lançar os tipos de pagamento que nós definimos lá no começo. Os horários do funcionário, ele já vai trazer também lá do módulo de escala, tá? Como sugestão, a pessoa também pode fazer essa alteração aqui, se for o caso. E aí, a partir do momento que ele gravar e virar uma guia de viagem, essa informação de horário de funcionário pode ser utilizada lá pela frequência. A frequência pode vir aqui na arrecadação, na guia de viagem, e puxar essa informação. Aqui ele vai indicar quais são os tipos de pagamento que devemos fazer a distribuição do vale eletrônico, tá? Aí, mesma coisa, ele só vai deixar informar um tipo de pagamento que foi utilizado lá naquele agrupamento que eu mostrei no começo, tá? E aqui no grid do meio, ele vai carregar todos os tipos de pagamento que fazem parte dessas viagens aqui. Então, como eu marquei aqui da viagem 2 até a viagem 8, ele vai carregar todos os tipos de pagamento que foram encontrados nessas viagens, tá? Então, isso aqui foi um exemplo, tá, de uma guia da escala linkando com as informações da bilhetagem eletrônica. Uma outra opção que temos, para quem, de repente, assim, tem alguém que não trabalha com módulo de escala, nós temos também a opção da pessoa gerar um número no final, um sequencial no final. Então, a empresa não tem a utilização do módulo de escala, mas tem a digitação da guia de viagem. Se tiver utilizando lá o fornecedor empresa 1, pode fazer esse processo de importação. Aí a única diferença é que aqui não vai ter como digitar o número da escala. A pessoa vai dar um Enter, o sistema vai gerar lá no final uma numeração, mas aí o procedimento, o restante é a mesma coisa. Só a pessoa marcar aqui qual que é o veículo que vai ser gravado aqui no momento, marcar quais são as viagens, aí aqui embaixo informar o motorista, o cobrador, enfim, aí essa parte de baixo aqui é a mesma. A única diferença é que o sistema não vai fazer a sugestão porque não tem uma origem para buscar, não vai criar escala. Mas assim, vai gravar a guia de viagem normalmente, a única diferença é que aí não vai ter uma numeração lá linkando com o programado da escala.
Uma outra opção que temos também é buscar essa informação do módulo de plantão. Então, no lugar de pegar o número da guia lá da escala, a gente vai buscar, vai informar um código de guia que foi feita a saída e o recolhimento lá no módulo de plantão. Qual que é a vantagem de utilizar o plantão como origem no lugar de utilizar a escala como origem? É que no plantão ele já é um realizado, né? A escala é um programado e o plantão já é um realizado. Na escala a gente pode ter programado uma dupla e no momento de soltar o carro ali no dia, pode ser que um dos componentes daí da dupla acabou faltando. Aí teve uma substituição. No plantão já vai constar essa substituição. Então se a gente optar por trabalhar buscando a guia do plantão, na teoria a informação ela já vem a informação realizada mesmo no dia. E aí o processo é o mesmo, a única diferença é a origem mesmo. O restante aqui é a mesma coisa, só clicar no veículo ali do lado esquerdo, marcar as viagens que compõem essa guia e detalhar lá os tipos de pagamento que abatem da botoeira e a distribuição do vale eletrônico. Depois que foi feita essa digitação aqui na pré-guia, aí tem do lado da aba chamada digitação, tem uma aba que se chama consulta. Então tudo que já foi feito, tudo que já foi gravado, ele vai trazer aqui na coluna código da guia, ele vai trazer o código da guia que foi usado. E aí, nesse exemplo aqui, nós temos uma guia aqui com um final 192, né? Isso aqui já virou uma guia de viagem mesmo, já foi feita a conferência na aba anterior, ele já virou uma guia de viagem, e aí só recapitulando, né? Se tiver que fazer alguma exclusão desse arquivo, não vai ser possível, porque já teve alguns itens aqui que já viraram guia de viagem. Teria que entrar na pesquisa de guia na pesquisa de guia analítica, fazer a exclusão, nesse exemplo aqui da guia 192, para a pessoa ter a opção lá de fazer a exclusão do arquivo e depois reimportar essa informação. Bom, depois que é feita toda a parametrização, e depois a importação e aí a utilização da pré-guia, cada guia que foi gravada ali na tela de pré-guia, ele vem aqui para a tela de pesquisa de guia analítica. Aí é o processo normal que todo mundo já utiliza, né? Tanto faz se é importação ou digitação, né? A partir do momento que virou uma guia de viagem, ele já vai aparecer aqui nessa tela para a pessoa fazer a conferência. Se bem que assim, na pré-guia já foi feita a conferência, né? Mas se tiver que fazer uma segunda conferência, ele vai aparecer nessa tela aqui e aí vai destacar todo o conteúdo da guia que foi gravada mesmo. Então assim, só recapitulando, né? Quem trabalha com importação e não marca o parâmetro da pré-guia, no momento que importar, ele já vira uma guia de viagem e já vem para essa tela. Para quem trabalha com o parâmetro da pré-guia, faz a importação, ele ainda não vem para essa tela, ele fica disponível lá na tela da pré-guia, a pessoa monta lá as viagens que compõem cada guia, e a partir do momento que ela gravar, aí sim ela vem para essa tela aqui da pesquisa de guia analítica. Bom, pessoal, basicamente era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Agora eu vou pedir aí, vou abrir aí para vocês fazerem as perguntas aí pelo chat, né? E aí eu vou respondendo aí conforme for aparecendo aqui as perguntas, mas fica também aberto para a gente conversar pelo telefone depois, quando eu voltar lá pro atendimento, né? Que de repente só com a apresentação e só aqui pelo bate-papo, aqui pelo chat, talvez não fique alguma dúvida que a gente não consiga esclarecer aqui no primeiro momento, né? Mas vamos lá, agora estou à disposição para vocês fazerem as perguntas aí pelo chat.
Tem um participante aqui que está perguntando se essa rotina ela vale para Prodata. Não, no momento, né, atualmente a gente só utiliza realmente para a empresa 1, lá para o sistema Sigon. Aí assim, o que a gente pode fazer é o seguinte, de acordo com o que foi apresentado, se vocês mostrarem interesse e verificarem que realmente é uma rotina que vai ajudar aí no dia a dia de vocês, a gente pode conversar e ver qual que é a melhor maneira para implementarmos também para Prodata, ou Transdata, ou Tacom, né? Aí vai depender mesmo da demanda, né? Se realmente for uma rotina que vai atender bastante clientes, a gente pode conversar sim. Mas nesse primeiro momento, aí é só para quem utiliza realmente a Sigon Empresa 1. Tem um participante aqui que está perguntando sobre a opção de trabalhar online. O trabalhar online é o seguinte, em alguns lugares o pessoal da empresa 1 montou um web service com a informação da bilhetagem. Então, no lugar de utilizar um arquivo XML ou um arquivo texto, eles deixam como disponível um web service. E aí, com o parâmetro online marcado aqui no Globs, nós fazemos a leitura dessa informação direto no web service. Aí não precisa utilizar o XML nem o arquivo texto. Tem um participante aqui que está perguntando se tem algum relatório que informe aqui a quantidade de viagens de ida e de volta por linha. Depois que gravamos ali, depois que passamos por aquela tela de pré-guia, que gravamos ali, que ele vira uma guia de viagem, aí na verdade todos os relatórios que temos dentro do Globus, eles vão apresentar a informação da mesma maneira da mesma maneira que é feita a gravação de guia. Então, virou uma guia de viagem, todos os relatórios de quantidade de viagens, quantidade de passageiros, tipos de pagamento, todos vão estar disponíveis para serem utilizados, né? Tem um usuário aqui que pediu, só para eu posicionar aqui de novo na apresentação, a tela da pré-guia. Ó, a tela é essa daqui, ó. A tela da pré-guia é essa daqui. Aí ele está perguntando, ele está comentando o seguinte, né? Que propositalmente eu não selecionei a primeira viagem, só que acho que foi na anterior. Deixa eu voltar aqui, ó. Foi essa daqui, ó. Eu não posicionei na primeira viagem. Então essa viagem aqui de 8h27, ela vai ficar de fora, ela não vai fazer parte dessa guia 192. Mas assim, isso aqui, esse exemplo que eu coloquei, assim, é um exemplo fictício, tá? Não é um exemplo real. Então, o mais comum aqui de uma primeira guia é que do primeiro turno, né? Todas as primeiras viagens ali, as primeiras viagens seriam marcadas, né? E a partir de um determinado momento, aí as demais não seriam marcadas mais. Que aí seriam informações de um segundo turno, consequentemente de uma segunda guia. Então, essa aqui é uma das vantagens, né? A pessoa pode marcar as viagens que realmente fazem parte de cada guia de viagem. Na importação a gente não consegue isso, na importação a gente usa aquela regra lá. A partir do momento que for a mesma linha, o mesmo carro e a mesma dupla, né, motorista e cobrador,
sistema entende que aquilo ali deve continuar para a mesma guia. A partir do momento que um desses itens aqui ele mudar, aí sim o sistema cria uma nova guia, com a opção da pré-guia, e o usuário mesmo consegue marcar o que realmente fez parte. Porque o usuário ali nessa tela de pré-guia, o que ele vai ter em mãos ali? Ele vai ter a filipeta que foi impressa e vai ter a guia que foi gerada lá na escala, no plantão, né? E aí ele vai conseguir identificar realmente quais são as viagens que fazem parte daquela guia que ele está com ela em mãos, né? Tem um participante aqui que está perguntando se a parametrização dessa rotina se é apenas comigo, né, ou se pode ser com algum outro analista. Pode ser com, na verdade, assim, lá no setor de operacional de passageiros, qualquer analista que atender tem o conhecimento dessa rotina e dessa parametrização. Eu comentei de me procurar, assim, pelo fato assim, de eu ter passado a rotina, mas fica em aberto, pode ser com qualquer analista, sim. Tem um outro participante que está perguntando se tem como levar essas informações para o Excel. Olha, atualmente não. Atualmente, assim, a rotina, né, essa tela que dá pré-guia, assim, tem como objetivo principal marcar as informações ali, as viagens, né, que compõem a guia, e depois os tipos de pagamento ali que não passaram pela botoeira, né, e a distribuição do vale eletrônico, e gravar para ela virar uma guia de viagem. Hoje a gente não tem a opção ali de transportar isso aí para o Excel, não. Tem um participante aqui que está perguntando se o horário inicial e final na pré-guia vem da escala que foi gerada, da guia que foi gerada lá na escala. O horário inicial e final, sim. Para quem digita um número de guia, de uma guia que foi gerada lá no módulo de escala, essa parte de baixo aqui, onde tem o motorista, o cobrador, horário inicial e final, ele vai buscar lá do módulo de escala. O legal assim, para quem utiliza o módulo de escala, já utiliza esse fornecedor empresa 1 aqui de bilhetagem eletrônica. O legal de utilizar essa rotina é que já vai ficar tudo integrado, né? As informações vão ficar todas integradas. E aí, assim, o trabalho para a pessoa fazer essa conferência aqui e gravar para virar uma guia de viagem, assim, vai ser muito rápido mesmo. Pessoal, fica à vontade para fazer as perguntas, tá? Gostaria que vocês me posicionassem aqui pelo bate-papo aqui, se assim a explicação ficou clara, se vocês entenderam assim a sequência mesmo, né, que tem o processo lá de importação para quem utiliza o arquivo da empresa 1, depois essa utilização da pré-guia e por último que essa informação, essa etapa aqui da pré-guia, depois que a gente passar por ela, que ela vira uma guia de viagem como se tivesse sido digitada mesmo. Gostaria que vocês só, se possível, né, se vocês pudessem, só posicionar se ficou claro assim, essa explicação. Tem um participante que está comentando o seguinte, né, que nesse exemplo aqui que está na tela,
o início tem um início lá que está 8h27, né, até as 12h57. Que nesse caso eu não selecionei a primeira viagem e o horário ficou errado. Na verdade, esse horário de 8h27 e 12h57 ele trouxe lá do módulo de escala. Então, foi programado o horário do funcionário dessa maneira mesmo. Só que lembrando, né, isso aqui não é um movimento real, é um movimento fictício apenas para demonstração, tá? Tem um participante aqui que está comentando o seguinte. Pessoal, eu não estou citando assim, o nome das pessoas, tá? Porque assim, tem gente que prefere que a gente não cite os nomes, tá? Assim, só por questão de ética mesmo, tá? Mas assim, teve um participante aqui que comentou assim, que a explicação ficou clara, né? E é uma pena que não, assim, o pessoal atualmente na empresa dele não é utilizado na empresa 1 Sigon, né? Mas assim, eu gostaria que vocês me posicionassem assim, se a rotina, se tivesse isso para Prodata, por exemplo, ou para Transdata ou Tacom, se seria uma rotina que seria útil para vocês. Porque se vocês me posicionarem que é uma rotina que poderia ajudá-los aí no dia a dia, a gente pode conversar, a gente conversa qual que seria a melhor maneira aí para implementar isso aí. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, como ninguém tem mais nenhuma pergunta aqui, eu vou encerrar por aqui, mas aí, assim, eu fico à disposição, tá, para a gente conversar pelo telefone. Logo depois do almoço eu já estarei lá no atendimento e aí a gente conversa, né, sobre, assim, mais detalhes sobre essa rotina. E assim, qualquer analista pode conversar sobre esse assunto, mas assim, nesse primeiro momento seria interessante conversar direto comigo, né? Porque é uma rotina relativamente nova e eu já estou a par desse assunto, dos detalhes de como funciona. Bom, acho que a gente pode encerrar por aqui, ninguém passou mais nenhuma dúvida, né? Bom, pessoal, então eu gostaria de agradecer demais aí a participação de vocês, tá? Espero que tenha sido claro aqui nas explicações. A gente vai conversando aí no dia a dia, né? E, bom, obrigado e até a próxima. Aguardo vocês aí numa próxima oportunidade. Tchau, obrigado.